Olá, hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, como de costume, parou em frente ao Palácio da Alvorada hoje pela manhã para conversar com apoiadores e ele, obviamente, sustentou a sua posição de flexibilizar a quarentena em todo o país em meio à pandemia da Covid-19. Disse Jair Bolsonaro, abro aspas, estamos voltando a ser o país da fome. Tem que tratar a questão do vírus juntamente com a questão do desemprego, disse o presidente da República. Quando ele foi perguntado por um apoiador sobre a decisão de João Dória de prorrogar a quarentena lá em São Paulo até o dia 31 de maio, o Bolsonaro respondeu, o Supremo deu poderes para ele decidir sobre essa questão aí. Se fosse comigo, seria diferente. De fato, se fosse com o presidente da República, seria diferente. Ele deixou isso claro mais uma vez, principalmente para os seus apoiadores, ao decretar ontem que academias, salões de beleza e barbearias também se enquadram no rol de atividades consideradas essenciais e que, portanto, podem funcionar em meio à pandemia da Covid-19. Ocorre que, durante a manhã de hoje, alguns governadores, e a tendência é que ao longo do dia outros governadores também tomem essa mesma atitude, se posicionaram contrariamente a esse decreto de Jair Bolsonaro, anunciando que em seus estados não haverá mudança, o decreto estadual continuará valendo e, portanto, academias, salões de beleza e barbearias continuarão fechadas, como aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, também no Piauí. O próprio prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também fez essa declaração agora pela manhã. Então, por enquanto, o decreto presidencial de Jair Bolsonaro de ontem não tem validade prática na ponta, ou seja, nos estados. Agora pela manhã também ficou decidido, por meio do sorteio lá do Supremo Tribunal Federal, que o relator do pedido do jornal O Estado de São Paulo, que insiste para que Jair Bolsonaro apresente os seus exames da Covid-19, o relator será o ministro Ricardo Lewandowski. Só lembrando, o jornal O Estado de São Paulo já tinha conseguido aí uma liminar, uma decisão favorável à apresentação desses exames por parte do presidente da República, mas na semana passada o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, cassou essa decisão, dizendo que havia ali um limite na privacidade do presidente da República e acabou decidindo favoravelmente ao presidente da República, que não quer de jeito nenhum mostrar os seus exames para a população. Ele disse que não contraiu a Covid-19, mas já chegou a dizer também que em algum momento pode ter pego essa doença aí, mas nós não sabemos porque Jair Bolsonaro nunca apresentou esses exames. Agora, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator da ação, do pedido, vai se posicionar sobre esse assunto. Nós vamos acompanhar de perto. Ainda no âmbito do judiciário, o ministro Félix Fischer, que é do Superior Tribunal de Justiça, negou mais um recurso apresentado pela defesa de Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do presidente Jair Bolsonaro, que tentava pela 10ª vez, eu não disse primeira, segunda ou terceira não, pela 10ª vez Flávio Bolsonaro tenta suspender as investigações lá no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as rachadinhas, sobre aqueles pagamentos quando deputado estadual Flávio Bolsonaro fazia e, segundo as investigações, as suspeitas, ele recebia parte desse dinheiro de volta por meio desses funcionários que ele colocava escolhidos a dedo em seu gabinete lá na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro tentou pela 10ª vez e Félix Fischer negou mais uma vez esse pedido para acabar, para parar, para suspender essas investigações lá no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ainda no âmbito da Covid-19, informação importante desta manhã, ontem um secretário do Ministério da Economia, numa live aí com um banco, chegou a dizer que seria possível o governo federal continuar com o pagamento de R$600, aquele auxílio emergencial para os mais vulneráveis, mesmo depois do fim da pandemia da Covid-19. Essa declaração foi feita ontem pelo secretário Carlos Costa, do Ministério da Economia, só que hoje o Ministério da Economia divulgou uma nota negando essa possibilidade de que o auxílio emergencial pode se tornar uma ajuda permanente do governo. Abro aspas para um trecho da nota do Ministério da Economia, nós publicamos a íntegra aí no Antagonista agora pela manhã.
Sobre as notícias de que o programa de auxílio emergencial pode ser permanente, o Ministério da Economia esclarece que tem tomado medidas de caráter temporário para combater os efeitos da pandemia. Está aí então Paulo Guedes e a sua equipe negando a possibilidade de continuar ad eterno com esse auxílio que o nome já diz, é emergencial de R$ 600 mensais. Nós continuamos acompanhando também todos os movimentos no Congresso Nacional. Na Câmara, uma informação importante que eu trouxe nesta manhã, uma apuração minha, de que já há uma tendência de que os deputados comecem a analisar projetos que não tenham necessariamente relação com o enfrentamento à Covid-19. Só lembrando a você que no início da pandemia, Rodrigo Maia, que é o presidente da casa, disse que nessas sessões remotas, ou seja, nessas sessões virtuais, apenas seriam tratados projetos, só seriam debatidos projetos relacionados à pandemia da Covid-19. Só que nesta semana a coisa mudou, alguns líderes partidários chegaram a me dizer que isso já é quase um consenso de que a vida tem que seguir, nas palavras deles, e que outros assuntos começarão a ser debatidos de maneira virtual na Câmara dos Deputados. Por exemplo, nesta semana é possível que seja votado, e há ali todo um movimento de bastidor, um lobby forte do Judiciário, para que isso seja aprovado o quanto antes, a criação de um novo Tribunal Regional Federal. Seria o TRF da 6ª Região, que seria localizado em Belo Horizonte. O grande defensor desse projeto é o atual presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha. Nós continuamos acompanhando todas as movimentações aqui em Brasília nessa terça-feira também, em razão do inquérito comandado pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, no âmbito das investigações ali do que disse Sérgio Moro quando da sua saída do governo federal, também as votações no Congresso, as coletivas dos ministros no Palácio do Planalto e todas as informações que você precisa saber sobre a pandemia da Covid-19 que, repito, vai passar, aguentem firme. Um grande abraço, até amanhã e tchau.